Meu nome é Anderson Alexandria, atualmente eu estou na Bahia, tá? Eu conheci a Bitnest 1 ano e 3 meses atrás, quando eu estive na Malásia. Fui, na verdade, através de um outro negócio, e lá, em uma feira de blockchain, eu conheci a Bitnest. Eu confesso para vocês que, de início, eu não fiquei tão empolgado com a oportunidade, porque era um negócio que já existia há 1 ano, já tinha mais ou menos umas 500 mil pessoas fazendo parte do negócio, e como eu tinha ido para a Malásia focado em conhecer um outro negócio, eu não dei muita credibilidade para o Bitnest. E aí depois voltei para o Brasil, claro, fiz um teste lá de 28 dias, e depois que eu voltei para o Brasil, 7 meses depois, eu estava desenvolvendo um outro projeto também, que se dizia ser 100% descentralizado, dizia ter o contrato renunciado. Comecei a fazer um trabalho legal e decidi analisar esse negócio mais a fundo. E quando eu comecei a investigar, eu descobri que o contrato desse negócio, o qual eu estava envolvido, ele não era renunciado, e eu acabei fazendo um vídeo, postando lá no meu canal do YouTube, e nesse vídeo eu dei o exemplo da Bitnest, falando que a Bitnest sim tinha o contrato renunciado, que eles tinham uma auditoria ali com a Certic. E aí, desse dia do vídeo que eu postei ali, acabou dando uma repercussão bacana. Outras pessoas decidiram parar para analisar o smart contrato da Bitnest junto comigo, e hoje está completando ali 5 meses que nós estamos fazendo um trabalho bacana aqui. Já estamos ali com mais de 2 milhões de dólares em volume de equipe, e cada dia mais confiante no negócio. Por quê? Porque a gente consegue ver que realmente é um projeto que tem muita transparência, tá? O fato de não ter um PDF, de que todas as coisas que todas as informações que nós temos acesso do smart contrato é realmente dentro da blockchain, isso acaba dando uma confiança, uma credibilidade muito forte para a gente fazer o negócio acontecer, tá? Então foi mais ou menos isso aí. Conheci na Malásia, me arrependo de não ter focado no negócio ali naquela época, eu poderia estar ganhando bem mais de dinheiro, mas hoje nós estamos construindo uma equipe muito forte e pessoas de muitos outros negócios abrindo os olhos para um projeto real que realmente funciona, né? Sem nenhum tipo de alteração, sem nenhuma mudança. E o bom da Bitnest, diferente desses outros negócios que a gente está acostumado a ver, é que eles realmente têm uma pool de liquidez dentro da PancakeSwap e, como eu falei, todas as informações elas são consultáveis, ou seja, qualquer pessoa pode ir lá e verificar, como a gente costuma mostrar nas apresentações, né, Niara? Sim, exatamente. Inclusive, uma das coisas que você falou aqui agora foi assim, que você ficou assim, preocupado quando você ficou sabendo em relação ao tempo de vida, né, da Bitnest. Eu confesso que também foi uma das preocupações minhas, tipo assim, ai meu Deus, será que eu estou entrando no apagar das luzes, sabe? Aquela preocupação assim que a gente fica, né? Então, assim, o que te levou a pensar hoje de forma diferente em relação ao tempo de vida, né? Porque a Bitnest hoje tem 2 anos e 100 e quantos dias? 2 anos e 3 meses ali, 2 anos, 140 e poucos dias por aí. Pronto, então ela tem 2 anos, 2 anos e 3 meses. Então, assim, o que te leva hoje a pensar de forma diferente, né? De que a gente realmente está entrando, assim, em algo que vai ser duradouro, né? Que as pessoas, elas possam ter essa confiança, né? E não essa preocupação pelo tempo que ela já está no mercado, né? Sim, vamos lá. Diferente de outros negócios, como que funciona 90% dos smart contratos que tem na internet? Os desenvolvedores vão lá e criam um token, e em cima do contrato do token, eles vão lá e criam o que eles chamam de pool de liquidez, o que eles chamam dos smart contratos. E aí, em um token, é possível qualquer pessoa ir lá e, por exemplo, bloquear a liquidez por algum tempo. Mas isso quer dizer que um token, por si só, ele não tem como gerar rentabilidade, a não ser que esse token se valorize. A partir do momento que os desenvolvedores vão lá e tiram a liquidez do token, ou então um grande investidor investe, com a valorização ele sai daquele projeto e leva toda a liquidez do token, o negócio acaba. Então essa era a minha preocupação em relação ao Bitnest. E a gente já tem aquela crença de que quando o negócio dura 1 ano, é um negócio que dali para frente ninguém sabe mais o que vai acontecer. O que me fez virar a chave para fazer esse negócio? Inclusive todas essas informações que eu falo aqui, quem me acompanha nas minhas lives sabe que ela vem desde lá do início. O que fez eu virar a chave? Eu estava em uma reunião de um projeto de tokenização imobiliária, uma empresa que já tem tokens listados na Binance, na Coinbase, os caras constroem Eco Resort, vários produtos tokenizados,
E nessa reunião eles ouviram eu falando de... Chico, para aí, rapaz. Eles ouviram eu falando de Bitnest e pediu para analisar o negócio. O que eles fizeram? Eles pegaram a equipe de TI deles e, estuda esse smart contrato. E aí, quando eles fizeram essa análise e trouxeram de volta para mim, olha, cara, isso aqui não tem como dar errado, porque o contrato ele é renunciado. Nós conseguimos verificar a pool de liquidez. Então, a pool de liquidez, ela realmente é dentro da PancakeSwap, com duas stablecoins, então é o USDT com o USDC, e independente, não tem a possibilidade de uma baleia entrar lá e depositar 1 milhão, 10 milhões, e quando ela sair com o capital dela, ela tirar todo o capital. E quando a gente vai lá no gráfico e a gente consegue ver o histórico das baleias que já entraram lá, a gente percebe que é um negócio que está estável. Por exemplo, acho que há 2 meses atrás, enquanto estávamos fazendo a live, a pool de liquidez ela saiu de 30 para 39 milhões de dólares. Isso rápido. E aí, podemos acompanhar ali aquele smart contrato de 9 milhões de dólares, foi um contrato para 15 dias, venceu os 15 dias, o contrato dessa pessoa de 9 milhões venceu, voltou os 9 milhões, mas o que foi coletado de taxa para a carteira dela, e a pool continuou lá nos 30 milhões, hoje está na casa dos 34. Então, assim, quando você começa a mergulhar na estrutura da Bitnest, aí você começa a ver que é um negócio real de verdade e que não depende exclusivamente das entradas de pessoas para ela gerar rentabilidade dentro da Bitnest, não tem um token que depende de valorização e, além disso, a questão de ser transparente, né, de você poder verificar todos os contratos, de ter auditoria ali pela Certic. Então, isso gerou credibilidade para a gente fazer o negócio. E essa empresa ali que pediu para mim verificar o negócio, meteu comigo 350 mil dólares. As pessoas que fazem parte daquele grupo lá do WhatsApp que você participa hoje, tiveram acesso a esse contrato. Ele fez um contrato de 28 dias e todo mundo ficou acompanhando aquele contrato de 350 mil dólares. Porque eles queriam ver, na hora que aquele contrato voltasse lá da Bitnest, qual que seria a origem da carteira que pagou e se realmente iria pagar. E aí, quando venceu, tinha um monte de gente monitorando aquele contrato ali da minha equipe. E aí, a partir disso, o negócio começou a voar alto. Então, por causa das transparências. E eu costumo dizer e desafio qualquer outro negócio desses aí que tem no mercado a ser tão transparente quanto a Bitnest. A gente acaba conhecendo um monte de proposta, mas quando você vai investigar, quando você vai verificar ali as questões de transparência, de onde realmente está o seu dinheiro depositado, só a Bitnest ela mostra isso. E aí nós paramos tudo, inclusive parei o negócio de tokenização para focar no Bitnest, para a gente estar fazendo esse trabalho diário que nós estamos fazendo. Entendi, Anderson, mas, por exemplo, em relação... Aqui eu sou hoje o advogado do... em relação ao fato de ter um contrato renunciado e também em relação a ter a auditoria, né, da Certic e tal, a gente sabe que existem muitos projetos que também tinham a auditoria da Certic e que não deram certo. Sim. Então, assim, o que você tem a dizer favoravelmente a isso? Por que você acredita, assim, que a Bitnest ela tem tudo para continuar e que a gente possa realmente ter algo nas mãos, que a gente possa trabalhar com tranquilidade, né? E que a gente possa estar investindo com tranquilidade. Obviamente que o que eu vou fazer sempre vai ser orientar as pessoas a fazerem seu gerenciamento de risco. Isso é um papel de um líder. Não é simplesmente ficar falando, bota dinheiro aqui e tal. Não, é a gente ensinar as pessoas a fazer esse seu gerenciamento, aí sacando também uma parte dos seus lucros, ou quando elas fizerem, por exemplo, quando elas recuperarem capital, ou quando elas aportarem, depois elas sacarem, que na verdade não precisa sacar, a gente já sabe que a Bitnest ela já paga quando vence o contrato, já cai na nossa carteira. Então, assim, até essa forma da gente poder trabalhar com os nossos investidores, né? Como que a gente pode fazer isso para que a gente diminua ao máximo, né, os riscos que tem no mercado financeiro? Então, você tocou em um assunto, uma parte que é importante. Vários outros negócios pediram a auditoria da Certic, mas eles não cumpriram os requisitos que a Certic orienta. Por exemplo, a auditoria da Bitnest ela durou 1 ano e 3 meses para ser finalizada. E no final da auditoria, a Certic foi lá e falou, teu projeto é legal, mas ele é centralizado. Para que teu negócio seja real, você precisa renunciar permanentemente o contrato, e lá temos o histórico de que o contrato ele foi renunciado. Então, assim, eu posso pagar 20 mil dólares e fazer uma auditoria de um contrato no meu nome.
E se a Certic falar para mim, renuncia, e eu não renuncio, aquela auditoria não vale de nada. Então, nós usamos o exemplo da auditoria da Certic com a Bitnest e mostramos que o contrato está renunciado. A maioria dos negócios só mostra que teve auditoria, mas não mostra que corrigiu as falhas. Em relação aos riscos, claro, existe, por exemplo, o risco de mercado. Estamos falando de uma pool de liquidez com duas stablecoins, que é o SDT e o SDC. Nós sabemos que essas stablecoins, elas têm o valor de $1. E se, por exemplo, a Tether, que é a gestora do SDT, acontece alguma coisa com ela e ela perde a paridade, acabou a pool de liquidez. Ou seja, se o SDT um dia deixa de valer $1 e vale 50 centavos de dólares, quebrou só a Bitnest, não, quebrou o mercado cripto inteiro, porque o Tether, o SDT, é a stablecoin mais negociada do mundo. E existe sim um risco por trás do mercado de criptomoeda. Só que na Bitnest nós temos uma vantagem. Se você faz um contrato de um dia, no final de 24 horas, volta no automático para a tua carteira o valor que você investiu, mais o lucro. Se você faz um contrato de 7 dias, a mesma coisa, 14 dias, a mesma coisa, e 28 dias, a mesma coisa, onde paga ali 24%. O fato de ter um contrato renunciado garante que, uma vez que você vai lá no loop e faz o depósito e ele vai para a corretora e você consegue ver o seu dinheiro na corretora, ele não tem como sair da corretora para uma terceira carteira. Ele tem que sair da corretora para a sua carteira de origem que você fez o depósito. E isso é independente do site Bitnest estar no ar ou não, porque você está dentro de um smart contrato renunciado. Eu sei que todo mundo já ouviu falar de smart contrato renunciado, mas às vezes nem sabe como que isso funciona. É como o Satoshi Nakamoto foi lá e criou o Bitcoin, renunciou ao contrato. Se Satoshi Nakamoto aparece hoje, não muda nada, só vão saber quem ele é. Mas ele não tem mais acesso aos Bitcoins, que está na minha carteira, na carteira de outros investidores. Então, por quê? Ele abriu mão do direito de propriedade. E uma dica que é um dos meus primeiros vídeos lá no canal e que ajudou muita gente que estava inseguro, que vinha frustrado de outros negócios, é fazer a estratégia de risco zero. Como que funciona essa estratégia de risco zero? Se você faz um contrato de 28 dias, sei lá, de $100, com 28 dias você vai ter $124. Então você tira seus $100 e você está zero risco. Você vai trabalhar com seus 24. Isso é válido para 100, 200, 300, 1000 e por aí vai. Mas isso você está falando assim, da pessoa, por exemplo, fazer um contrato de 28 dias e depois já tirar o seu capital raiz, né? E depois só trabalhar com lucro, é isso? Isso. Ela só correu o risco de 28 dias. É uma opção. Sim. Que eu até estava pensando aqui de fazer uma estratégia. Eu estava até conversando hoje com algumas pessoas, de fazer uma estratégia do seguinte, de fazer, por exemplo, a gente fazer a estratégia de juros compostos e depois a gente pegar e depois de 2 meses e meio, mais ou menos, a gente consegue já ter, vamos dizer, dobrar o capital. E aí, quando a gente dobrar o capital, sim, tirar a raiz. Por que eu pensei nessa estratégia de 15 dias? Porque a gente passou por uma situação, né? Eu, mais a comunidade que eu fazia parte, a gente passou por uma situação onde houve, em dezembro, um panic sell. E o que acontece? A liquidez foi a zero, e daí foi aquela correria, muita gente sacando e tal, e que nem você falou, que aqui não existe essa possibilidade porque nós estamos pareados com $1, né? Então, já é muito bom. Mas, o que eu pensei? Se a gente fizesse uma estratégia assim de 15 dias, havendo uma situação que de repente todo mundo ao mesmo tempo começa a sacar e tal, porque aqui as pessoas, na verdade, as pessoas recebem raiz e lucro, mas assim, não que as pessoas comecem a sacar, mas começam a vencer os contratos e as pessoas não voltem com capital, vamos dizer assim. E daí a gente começa a ver a liquidez ali baixando rapidamente. Então, nessa estratégia, eu penso assim que as pessoas teriam ainda tempo de fazer pelo menos aí mais da metade dos saques, porque eu fiz um estudo junto com o ChatGPT, numa situação de pânico, por exemplo, e daí, sei lá, daria mais ou menos de 7 a 15 dias ali para, de repente, acontecer isso, de todo mundo começar a não voltar com capital, e a liquidez e baixando. Então daria tempo, assim, pelo menos da maioria das pessoas que estivessem seguindo essa estratégia, de pegar o seu capital com lucro, entendeu? Bom, é um questionamento válido, porém, é o seguinte, como estamos falando de pool de liquidez, não quer dizer que aqueles 34 milhões que está lá é exclusivamente da Bitnest. Qualquer pessoa que tenha o conhecimento de pool de liquidez, assim como eu, pode ir lá direto na blockchain e fazer o depósito por lá dentro da pool, desde que você saiba configurar o range, todo esse processo. E se você observar, através da Bitnest, nós só depositamos em USDT. Lá dentro da pool de liquidez tem 23 milhões
em USDT e tem o restante em USDC. Esse USDC não foi depositado por nenhum investidor da Bitnest. Foi depositado pelo smart contrato dos criadores, que tem lá o caixa, e depositado por pessoas que vão direto na pool. Então, essa possibilidade da pool de liquidez secar, ela é impossível, por dois motivos. É porque a gente já fica assim, né? A gente já fica pensando em todo. Mas assim, primeiro, porque tem pessoas que estão depositando lá pela blockchain, que nem conhecem Bitnest, só conhecem a pool de liquidez. E segundo, por exemplo, no meu caso, nos meus contratos, se eu quiser sair da Bitnest hoje, eu tenho que ficar pelo menos 60 dias para meu último contrato vencer. E assim é a maioria das pessoas, porque nem todo mundo que está construindo rede tem $1.700 para já botar ali os 17 níveis. Então vocês vão ter contratos com várias datas diferentes. Então, assim, não tem como criar esse pânico, Excel, e sair todo mundo recebendo e não renovando. Porque as pessoas só param de renovar de um negócio que já deu pânico, que travou o pagamento. Mas se está funcionando, não tem como, entendeu? Entendi. Calma aí que eu vou pegando aqui as próximas perguntas. Peraí. Seria importante, assim, falar de uma forma mais detalhada. Como que são gerados os lucros da Bitnest? Vamos lá. A Bitnest, ela tem vários produtos, tá? O lucro de rede, as comissões de afiliados, que inclusive nós recebemos antecipado, por exemplo, se você bota um investidor que ele faz um contrato de 28 dias, a sua comissão você recebe na hora que ele faz o contrato, e não com 28 dias. Por que a Bitnest consegue pagar isso? Porque ela tem um leasing, que é locação de criptoativo. Então ela aluga o SDT, empresta o SDT com garantia em Bitcoin e em Ethereum. Então essa é uma das fontes de lucro da Bitnest, que ela paga o plano de marketing, o plano de carreira, e também tem um caixa dentro do smart contract para caso a pool de liquidez não alcance, por exemplo, 24% ao mês, ela tira de lá e paga, e tudo isso você consegue comprovar através das carteiras que você recebe o seu pagamento na tua MetaMask. A outra fonte de renda é dentro da pool de liquidez. E como que funciona? As corretoras descentralizadas, que são várias, elas funcionam com empréstimo, ou seja, elas operam com empréstimo. Então, se eu tenho o USDT, eu posso ir lá dentro da PancakeSwap e emprestar os meus USDTs. Então, digamos que agora vai lançar uma moeda, sei lá, Chandria Coin. Vou dar um exemplo do meu sobrenome, Chandria Coin. E aí eu crio a moeda e vou lá dentro da PancakeSwap e lanço lá. A Niara vai lá e olha e fala, pô, essa moeda Chandria Coin tem um potencial. Comprou lá $1.000, $10.000 de Chandria Coin, então você tem a opção de sacar para a tua corretora ou de emprestar essas moedas que você comprou para gerar liquidez lá dentro da PancakeSwap. Aí você foi lá e botou suas Chandria Coin bloqueadas. Eu fui lá e peguei meus USDTs e formei uma pool, então ficou uma pool de liquidez lá, Chandria Coin /USDT. Aí digamos que o Marcos Oliveira, que está aí na live, vai lá na corretora, sem saber de nada que nós temos uma pool, e ele compra Chandria Coin com o USDT. Nessa compra dele foi paga uma taxa. Como a corretora ela é descentralizada, não tem um dono que recebe a taxa. Quem vai receber? Eu e a Niara. Eu porque tenho meus USDTs lá travados, gerando liquidez, e a Niara porque comprou Chandria Coin e também deixou lá emprestado. Então, na linguagem popular, é assim que funciona uma pool de liquidez. Então, resumindo, o USDT é o dólar da rede Binance Smart Chain, da rede BEP20. O SDC é o dólar da Base, da Coinbase. Quem é que troca dólar por USDC e o USDC por dólar? Muita gente. Eu estava olhando um projeto aqui agora que me mandaram, por curiosidade, que ele só aceita o USDC. Então, para mim entrar nesse negócio, eu teria que trocar o USDT por USDC. Tem muita gente que, para fazer pool de liquidez, precisa ter o USDC. Para comprar NFT, precisa ter o USDC. Então, sempre vai haver troca nessas duas stablecoins. E essas taxas paga pelas trocas é distribuída para nós que estamos lá na pool de liquidez, farmando. Então, assim, em uma outra oportunidade, eu vou poder vir aqui e fazer uma apresentação detalhada. Hoje é só um bate-papo de tirar dúvida, mas eu vou poder fazer uma call aqui, compartilhar a tela e mostrar todos esses detalhes para vocês. Mas, resumindo, é desse jeito. Sim, até porque, né, a gente pode combinar, ver um horário que seja bacana, né, para a gente poder estar fazendo a apresentação aqui também. Aqui nós temos bastante pessoas, né, do mercado mesmo, orgânico, né? Então acredito que seria bem interessante a gente fazer essa parceria aqui. Pronto.
quais são as regras de prioridades para a adesão da moeda que será lançada, que ao mesmo tempo que isso gera uma euforia, né, nas pessoas, ao mesmo tempo gera também uma preocupação, tipo assim, ai meu Deus, vai ser lançada a moeda, aí muita gente pode querer segurar, ao invés de pegar, de manter lá seus valores, ou de voltar os valores para a pool, pode querer segurar para comprar moeda e tal. Então como que você vê, como está esse termômetro do lançamento também dessa moeda que a BitNext irá lançar? Vai ser um token, porque a gente estava conversando até sobre isso agora, né, sobre um token, sobre essa questão, né, de muitas vezes, muitas pessoas comprarem muitas moedas e daqui a pouco vir alguém liquidar. Então, assim, qual que é a intenção hoje da BitNext em relação a essa moeda que também vai ser lançada? Vai ser também um token? Como é que vai ser? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente precisa deixar claro que o token Melicoin é um token, ele não tem nada a ver com a pool de liquidez. A BitNext, ela tem 7 produtos. 7. Ela tem Melicoin, que é o token, ela tem Saving Box, ela tem o Loop, ela tem o Saben, ela tem o Laser, e tem mais a Wallet e outros e outros. Bom, a ideia, até porque o contrato do Loop, ele é renunciado, então não tem como editar, não tem como tirar o SDT, o SDC e botar Melicoin nem nenhum outro token. Então, se você investe no Loop, você vai investir sempre em USDT e vai receber sempre em USDT. Qual que é a ideia da Melicoin? A BitNext está criando a blockchain própria, a wallet própria e também uma exchange própria, igual a PancakeSwap. É um token de governança, tá? É um token de governança. O produto BitNext DAO, que já está pronto lá, é o único produto que você vai poder utilizar a Melicoin para investir nele. Então, é um token com supply de 300 milhões, então pouquíssimo, tá? Normalmente, tokens que têm supply de 300 milhões batem ali na casa de 300, 500 mil dólares fácil. Não sei se vocês aqui lembram, mas teve um projeto chamado PLCU. Eu conheci em Dubai. A pessoa que me convidou, um guri de 16 anos, me convidou quando a moeda era 16 dólares. E eu não comprei a ideia. Era um projeto que eu não acreditava, era um sistema binário, mas se vocês pesquisarem na internet, o PLCU bateu 526 mil reais. Bateu 526 mil reais antes do Bitcoin valer 500 mil. Então, assim, supply de 300 milhões. Só que lá era um negócio que era totalmente diferente da BitNext. Aí eu te pergunto, o que pode acontecer com o Melicoin? 300 milhões para uma comunidade de 2 milhões que já tem ativa agora, que é 1 milhão e 900 mil. Qual que é a funcionalidade desse token? O token é para validar a blockchain. Quando você cria uma blockchain, você precisa ter validadores. No caso do Bitcoin, os validadores dos nós são as mineradoras. No caso do Ethereum, os validadores são as pessoas que estão fazendo stake, porque a Ethereum ela deixou de ser Proof of Work para ser Proof of Stake, ou seja, ela é minerada por stake e não mais por placa de vídeo. No caso da Dogecoin, os validadores de nós também é por stake. Então, no caso da BitNext, vai ser por stake. Ou seja, se você tem Melicoin, e dependendo da quantidade, você vai poder bloquear ali dentro do DAO para ser um validador de nós, da blockchain, e você ganha comissão sempre que alguém fizer uma transação na rede. Então, esse é o intuito do token Melicoin, tá? E detalhe, hoje ninguém pode comprar Melicoin. Alguns líderes que estão construindo equipe, dentro do plano de carreira, recebem Melicoin, mas eles não podem vender ainda. E logo em breve, muito em breve, vai ser liberada a pré-venda de 1 milhão de token, a primeira fase. A segunda fase, mais 1 milhão, e a partir dali, ela será listada em várias corretoras. Eu não confio em nenhum negócio que fala, nosso token vai ser listado na Binance, nosso token vai ser listado na Bybit, porque nós sabemos que o processo de listagem, ele depende de muitos fatores, às vezes não é nem só de pagar para listar. Então, nós não sabemos em qual corretora vai ser listada. O que eu posso dizer é que agora no evento do Token 2049 que teve em Dubai, a Melicoin foi apresentada para mais de 20 corretoras, entre elas MXC, Bybit, Binance, entre outras, mas não é garantia de que todas essas vão listar. Entendi. Então, assim, a gente sabe que, querendo ou não, hoje a BitNext, ela tem uma comunidade muito grande, né? Já são aí 1 milhão e 900 mil e poucas pessoas, ou seja, já está muito próximo aí de 2 milhões de membros. Só que assim, né, Anderson, eu tava percebendo que o mercado brasileiro ainda tá muito virgem, né? Eu acho assim que lá nos grupos, né, no Telegram
da Bitnest mesmo, tal, tem muito gringo, muito gringo, muito gringo. Então, assim, nós ainda temos um mercado que está virgem, né, para a gente poder trabalhar, né, para a gente poder apresentar a oportunidade da Bitnest. Então, assim, em vista disso, Anderson, eu queria que você fizesse um comentário sobre o que você acha, né, em relação ao mercado brasileiro, né, em relação ao que nós temos nas mãos para a gente poder trabalhar. Porque tem muita gente que fala assim, que nem eu falei com você, já tem muita gente, mas já tá não sei quanto tempo, não sei o que, vem aquela preocupação. Então eu queria que você falasse assim, sobre isso, né, sobre a segurança das pessoas iniciarem mesmo agora, com o tempo que ela já tem no mercado, e em relação ao mercado brasileiro. Então, eu costumo dizer que nós temos um negócio validado. Eu acho que a fase mais crítica de qualquer negócio é o primeiro ano. Porque fica aquela expectativa, vai fazer um ano. Foi o que eu senti quando eu conheci a Bitnest. Só que a partir do momento que o negócio vence 1 ano, 2 anos, ele já se provou que ele é um negócio consolidado, ele está sólido. Indo para 1000 dias agora, ele vai romper 3 anos. Aí, meu amigo, esquece. Com vários produtos, seguindo todos os roadmaps, nunca saiu do ar, nunca atrasou o pagamento, nunca mudou uma vírgula, até porque não tem como mudar que o contrato é renunciado. Então isso dá muita credibilidade, muita seriedade. Em relação ao mercado brasileiro, nem começou ainda. Algumas pessoas até questionam, mas por que só você faz live? Porque só tem mais vídeo no seu canal? Porque eu tive a oportunidade de conhecer o negócio na Malásia, não tinha nem o idioma português, quem está comigo desde o início sabe, o site não traduzia, era tudo em inglês, só que eu sou ousado, eu tenho um tradutor que trabalha comigo, eu tenho rede hoje na África do Sul, Nigéria, Quênia, e tenho também pro lado de Vietnã, vários países, Ásia. Então, assim, o que é que eu fiz? Como estava tudo em inglês e não traduzia, eu utilizei o meu tradutor para mim estudar o negócio. E comecei a gravar o conteúdo para o YouTube. Fui gravando conteúdo. E depois que eu fechei o primeiro contrato de $350 mil com a empresa lá que estudou o smart contrato, eu falei, não, agora eu tenho que me tornar profissional desse negócio, dominar. E aí pedir para a comunidade entrar em contato com a Bitnest e começar a pedir o idioma português. Tem só 3 meses que adicionou o português. Então, assim, o negócio no Brasil está começando agora. E como é um negócio que não depende de trader, não depende de valorização de moeda para pagar, não depende de arbitragem, nenhuma dessas historinhas, o negócio, no meu ponto de vista, ele só para se um dia deixar de existir pool de liquidez. Ou se, por um acaso, todo mundo, a partir de hoje, falar assim, não vou mais renovar, mas quais são as possibilidades de alguém não querer renovar mais o contrato? Se as pessoas que ainda estão no risco continuam renovando, imagina quem já tirou o capital. Você vai lá naquele grupo do Telegram, tem 150 mil membros, o grupo é aberto, se você tem o Telegram Premium, você consegue traduzir as mensagens, você só vai ver depoimento de pessoas da Turquia que começou com $100 e hoje está milionário, já comprou Mercedes, casa, pessoas de Camboja, pessoas da Malásia, pessoas dos Emirados Árabes. Então, só depoimentos, só coisas boas. Então, assim, não vejo como um negócio que está dando certo e que está vindo com grandes lançamentos pela frente parar. Porque, como eu já falei, não é um negócio que depende de rentabilidade. É um mercado, a pool de liquidez é um mercado vivo. Enquanto existir o SDT e o SDC, vai ter pessoas trocando aquilo ali. E esse mercado de empréstimo também, você vê, tem várias outras corretoras. A própria Binance, ela faz isso. A MXC faz isso, a Bybit faz isso. Aí algumas pessoas podem argumentar, mas a Bitnest, os juros que ela empresta é mais caro. Porém, é o seguinte, você vai lá na Binance, teu dinheiro vai estar em uma corretora centralizada, então, por exemplo, a Fidelity ou a BlackRock, ela jamais pegaria 1 bilhão e botaria em uma corretora centralizada de empréstimo. Ela vai botar em uma corretora descentralizada. Segundo, os juros da Binance, entre aspas, ele é mais baixo. Mas existe uma parada lá chamada liquidação. Ou seja, se você toma um empréstimo lá e bota $100 mil, você vai pegar 60% do valor. Você vai pegar $60 mil emprestado. Daí, ok, se o Bitcoin continuar subindo a partir do momento que você pegou o empréstimo, você está no lucro. Mas se acontece um risco de mercado, de Covid, na proporção do Covid, ou então agora, de uma guerra, de Estados Unidos atacar um país, ou vice-versa, e o mercado desce 60%, se você não tiver mais 100 mil para botar lá na tua garantia, você é liquidado e perde o teu 100. No caso do Bitnest, não. Você faz um empréstimo de 28 dias, se você botou 100 mil lá, não importa. Se o Bitcoin for para cair 30%, 40%, 50%, você não paga mais nada. Ela já te cobrou os juros fixo, um pouco maior, mas você vai dormir tranquilo, você não precisa adicionar mais fundos. Então tem essa vantagem.
E tem um público que é diferente, né? Tem muita gente que conhece a Bitnest. E o bacana, né, Anderson, que as pessoas elas podem ingressar na Bitnest com $1, né? Pode centavos de dólares, né? Eu tenho gente na minha equipe que tem 20 centavos de dólares. Teve um cara que fez um contrato de 1 centavo de dólar para ver se funcionava. E aí, só que o que acontece? Ele fez um contrato de 1 centavo para um dia. Pô, 1 centavo para um dia. O lucro dele era uma microfração de centavo de dólar. Não dá nem para você perceber na carteira. E aí ele recebeu o contrato e falou, cara, recebi o dólar, mas não recebi o lucro. Porque a fração era tão pequena que não aparecia na MetaMask. Aí vai a gente abrir a blockchain, quando você abre a blockchain, tá lá $1 mais 0,0001 centavo. Então, você não tem valor mínimo, velho. Vai lá, testa a ferramenta, bota lá 1 centavo, $1, $10, o valor que você quiser. Então é um negócio. E detalhe, não tem taxa de depósito. Por que não tem taxa de depósito? Porque não tem intermediário. Todo negócio que te cobra 5% de taxa de depósito, 3% de taxa de depósito, é porque tem um intermediário no caminho. Você está pagando para alguém que está intermediando. No caso da Bitnest, você deposita direto na PancakeSwap. E se você tem um pouco de conhecimento, você consegue ver o seu depósito lá dentro da pool. Então, por isso, ela não cobra a taxa de depósito e também não cobra a taxa de saque. A única coisa que você paga é os FIIs, é a taxa de rede da BEP20, que é milésimos de centavos. Anderson, tudo bem, eu acho que eu fiz assim, as perguntas que geralmente é o que todo mundo quer saber, né? Mas assim, você então acredita, né, nessa longevidade da Bitnest? Você acredita que é algo que de fato a gente pode realmente trabalhar assim com segurança, né, sentindo essa segurança? E eu também queria que você, resumidamente, você falasse um pouquinho sobre a Bitnest para as pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez, né, para elas saberem realmente assim do que é a Bitnest e os produtos que ela tem. Falasse de uma forma generalizada e resumida para a gente passar aqui para o nosso público. Obrigada. Ok. Eu quero desde já agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui. Estou vendo aqui pessoas, inclusive, que faz parte da minha equipe aqui também prestigiando a live. O Orlando, o DJ Plaza, entre outros aqui. Então são pessoas que podem também testemunhar o Marcos ali, entre outros, que pode testemunhar esse negócio, tudo que eu falei. Eu parei tudo que eu estava fazendo para focar na Bitnest. Propostas eu recebo diariamente, inúmeras, mas eu realmente parei para focar nesse negócio, porque eu me sinto confortável nesse negócio. Posso estar errado? Posso. Pode ter alguma pegadinha que ninguém ainda conseguiu descobrir na Bitnest? Pode sim. Mas até então, se você parar para analisar no mercado, eu não vejo nada transparente igual a Bitnest é. Claro que cada um vai puxar brasa para sua sardinha, mas eu sempre falo, eu desafio qualquer pessoa que tem um projeto a me mostrar na íntegra a transparência que a Bitnest nos mostra. Então isso para mim é um fator decisivo para mim fazer o negócio e focar no negócio. E resumindo, a Bitnest, ela é um smart contrato. Ela é um smart contrato 100% descentralizado, renunciado, tem auditoria da Certic, você consegue ver ali quanto tem no caixa, que é na pool de liquidez em tempo real, e ela tem vários produtos. Mas o produto principal, que é o que nós, principalmente do Brasil, investimos, e é onde tem um contrato renunciado, se chama Bitnest Loop. Nesse Bitnest Loop, você só precisa ter uma carteira, MetaMask, SafePal, com o SDT, um pouquinho de BNB, e você escolhe fazer um contrato. Não paga a taxa de depósito, não precisa pedir saque. Você pode fazer um contrato de 1 dia, de 7 dias, de 14 ou de 28 dias. Em 28 dias, paga 24%, ou seja, devolve o teu investimento mais 24%. Em 14 dias, devolve o teu investimento mais 9,5% de lucro. Em 7 dias, devolve o teu investimento mais 4% de lucro. Em 1 dia, devolve o teu investimento mais 0,4% de lucro. É um negócio acessível para todo mundo que tem acesso a uma carteira MetaMask, SafePal, e além disso, tem ali um programa de afiliado muito interessante que paga uma comissão sobre o lucro das pessoas que você convidar. Não é sobre o depósito, é sobre o lucro. Então isso prova... por si só, né, já torna o negócio também mais sustentável, né? Isso, exatamente. A gente percebe, assim, que acontece muito, assim, de outras situações, a gente receber, né, em cima do aporte. Então, Sim. Só daqui ser em relação ao lucro do cliente, isso torna o negócio também muito mais sustentável, né? Isso aí, é sobre o lucro. Então, se você convida alguém, e essa pessoa, por exemplo, entrou com $1.000 através do teu link, ela fez um contrato para 28 dias, ela vai ganhar $240 com 28 dias, mas na hora que você ativa o contrato dela, você recebe $48 direto na tua carteira. Sem taxa de depósito, sem taxa de saque, nada.
Então é sobre o lucro. E você pode ganhar comissões em 17 níveis de profundidade. Claro que para você testar o sistema, você pode testar com centavos. Mas para você construir a tua equipe, você precisa ter pelo menos $100 investido. E a cada $100, você abre um nível a mais. E aí... Não quer dizer, né, o Anderson, que a pessoa não possa iniciar ali com o que ela puder e ela começar a construir a equipe, sim, e ali alavancando a conta dela, tal, até ela chegar, sim, também nos $100, né? Porque quando ela chegar, ela vai começar a receber os valores ali da primeira geração, enfim, né? Isso aí. Os diretos dela, né? Eu, inclusive, comecei a minha conta com $100, ela tá toda registrada no meu canal lá e cheguei lá nos $1.700. Eu não peguei $1.700 e botei de uma vez. Eu comecei, fui trabalhando, fui construindo e hoje a gente está aí, a maior equipe do Brasil já correndo para passar a maior equipe da América Latina ali. Ainda está um pouquinho longe, mas acredito que com o trabalho que nós estamos fazendo, nós podemos chegar lá sim. Então, assim, é um negócio que é acessível para todo mundo e nós estamos fazendo esse trabalho, né, de lives diárias e tudo mais. Eu convidei a Niara logo ali no início, ela estava desenvolvendo outro projeto e também teve essa mesma linha de raciocínio que eu tive lá no início, por ser um negócio que já tinha mais de um ano, mas depois ela entendeu o negócio, a gente bateu um papo, ela entendeu, sentiu a confiança, a segurança e decidiu trazer isso para vocês. E eu quero dizer, desde já, que eu estou fechado com a Niara e estou disposto a estar trazendo esse conteúdo aqui para vocês, sempre que possível. Então não perde tempo não, procura a Niara, une força e vamos para cima. Quando eu comecei a Bitnest, quando eu fui para a Malásia, em busca de um outro negócio, inclusive levei 19 líderes aqui do Brasil. E pense que foi um negócio que eu tomei um baita prejuízo. Eu poderia ter desistido de tudo. Eu levei 19 líderes. Quando chegou lá, teve um evento e não teve nenhum site para a gente investir. Então, assim, era um projeto bacana, mas não sei o que houve lá que os caras não conseguiam entregar o projeto. Então, imagine, eu levei 36 líderes da Coreia do Sul com Daniel Han, eu levei 19 líderes aqui do Brasil, levei líderes da África e o negócio não rodou. Eu, pessoalmente, tomei um prejuízo de mais de $10 mil. O lado bom desse negócio foi que eu conheci a Bitnest. E posso dizer para vocês que eu recomecei, como muita gente está recomeçando, vindo de prejuízos de outros negócios, mas encontramos a oportunidade para a gente fazer o jogo virar novamente. Isso só depende da gente, né? Com minha força você pode contar. É isso aí. Então, vamos para cima, gente. Eu estou à disposição aí. Conta comigo, Niara. No que for preciso, você e toda a sua equipe. E se precisar, nós vamos estar fazendo a apresentação e ajudando todo mundo a duplicar esse negócio. Eu só queria que você falasse rapidamente, antes da gente encerrar, né? Fazer as considerações finais. Se você puder falar também sobre como que é essa parte do empréstimo, né? Que eu sei que é um dos produtos que a gente tem. Se você puder falar assim, de uma forma rápida e objetiva, sobre os produtos da Bitnest. Obrigada. A parte do empréstimo é o seguinte. A Bitnest, ela tem a parte dela de USDT lá dentro da pool. Então, o que ela faz? Ela vai lá e disponibiliza. Quem toma o USDT emprestado? Normalmente, grandes instituições. Que eu saiba, da minha equipe, só teve uma pessoa que pegou o USDT emprestado e ele pegou $100 mil porque é um cara que é trader. Então, ele pegou para fazer uma operação que ele faz de USDT com BRL todo final de semana, no payroll, um negócio desse, quando fecha o mercado lá, e ele pegou de $100. Hoje, esse cara é um dos maiores investidores na minha equipe. Então, normalmente, grandes instituições pegam o USDT emprestado porque grandes instituições nunca vendem Bitcoin. Então, essa é a regra. Toma o USDT emprestado, faz algum tipo de operação, pega o lucro, compra mais Bitcoin. Então, esse é um dos produtos. Aí tem o Saving Box, que é um produto como se fosse uma poupança ali, que você faz o seu investimento lá, ele paga 0,4% ao dia, o que para mim não é interessante, mas algumas pessoas podem achar que sim, porque nesse Saving Box, se você quiser, você pode inclusive cancelar o seu contrato a qualquer momento. Você faz de manhã, se quiser cancelar à tarde, você cancela. Claro que você não vai ter lucro, porque você só vai ter lucro depois de 24 horas. Se você cancelar antes, não vai ter. Nesse Saving Box também, você só ganha comissão dele se você tiver investimento nele. Eu, particularmente, toda a minha equipe, nós apostamos forte no Loop, porque o Loop, ele tem um contrato, é o que tem um contrato renunciado, contrato de um dia gera a mesma porcentagem de 0,4%, e os demais produtos a gente vai continuar explicando mais para frente quando eles forem lançados ali, tá? Então é isso. Ok. Em relação também por exemplo, a esse lançamento e tudo, né? Quando tivermos aí também mais informações, a gente traz para o pessoal, né?
Eu vou liberar aqui o microfone aqui para uma das pessoas também que já vem desenvolvendo aqui a BitNest, tá aqui junto comigo, que é com o Marcos. E, Marcos, eu queria saber o seguinte, né, da experiência que você tem tido também, o que você gostaria de falar a respeito, né, dessa experiência que você tem tido com a BitNest? Marcos Oliveira. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Niara. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, boa noite. Olha a lua ali, ó. Vixe, já tá escuro aí. Eu tinha comentado com a Niara que, né, eu ia ter um pouco de dificuldade em função do horário, mas eu consegui praticamente ver toda a live. E agora eu saí e entrei nesse momento. Bom, enfim. Cara, a minha expectativa é muito grande. Eu já estou há algum tempo, né, desenvolvendo alguns projetos aí, fiz muita coisa, quebrei muita cara, aprendi muito com a dor mesmo, né, errando e tentando. Eu tenho uma filosofia que, assim, aonde eu passei e identifiquei o problema, ou caí também, fui uma das pessoas que caiu naquele problema, eu procuro não cometer o mesmo erro nos próximos projetos, procuro projeto que eu percebo que vai acontecer a mesma coisa, eu já evito, então, eu vou eliminando, como o Anderson falou há pouco tempo atrás aí, pode acontecer alguma coisa? Pode, a gente não sabe aonde que está ainda, eu confesso que eu também não identifiquei aonde é que pode aparecer uma falha aí, por exemplo, eu foquei aí agora na questão mais a maior parte dos projetos que já vieram após os smart contracts aí, 90% dos projetos, eles quebraram não por insegurança, né, não foi por insegurança, mas foi porque não se sustentou, e gerou panic sell. Né, então, por isso que foi uma das primeiras coisas que eu perguntei para o Anderson lá atrás, tudo, né, se a possibilidade de acontecer isso. Mas eu mesmo, eu comecei a conversar com pessoas que do meio tudo, e o que eu entendi, cara, nesse mercado até hoje, é o seguinte, essa questão, eu acredito que a BitNest está passando uma fase que eu denominei o período da credibilidade, ela está ultrapassando essa fase, que é o quê? Quando fala-se de panic sell, eu entendo que isso pode acontecer, inclusive, num banco tradicional e físico. Isso pode acontecer, sim, como aconteceu na Rússia. Lá na Rússia aconteceu isso daí. Então, apareceu a guerra, vamos buscar o dinheiro, vamos tirar o dinheiro do banco, que vai dar... Acho que caiu aí acho que deu problema a conexão do Marcos, né? Voltou. Vixe, agora eu não... Onde é que eu tava, hein? Alguém pode me dar um feedback aí? Eu tava falando ali do panic sell que poderia acontecer. Sim. Então, isso poderia acontecer com um banco tradicional, como aconteceu na Rússia, né? Então, só que qualquer projeto, como o banco, por exemplo, o banco ele ultrapassou esse momento da credibilidade com o povo tem coragem, vai lá e coloca 1 milhão, 10, o que for preciso, eles colocam sem receio algum, e nós estamos vivendo isso. Eu acredito, assim, Niara Rocha e o Anderson, que, assim, ó, surgiu muitos projetos sem malícia, projeto querendo fazer um negocinho bacana, tudo, mas não se sustentou, não conseguiu atingir uma estrutura aonde o panic sell vai diminuindo também. Eu acredito que quanto maior a comunidade, quanto maior o volume de liquidez, isso aí vai dando, isso vai dando credibilidade para as pessoas e coragem, né? Então a gente está vivenciando um momento ímpar. Poucos projetos chegou numa estrutura dessa. Então, assim, que nem o Anderson também disse aí, eu também coloquei. Eu recebo muitos projetos, cara. Mas para eu pensar em fazer um outro projeto, alguém tem que me falar assim, ó, aqui é melhor do que lá por causa disso e daquilo. Então eu tenho que entender assim. Entendeu? E eu vi uma pergunta que a Niara fez também há pouco tempo atrás, referente, né, a projetos com auditoria da própria Certic mesmo, que não deram certo, mas é o seguinte, o que precisa ficar bem claro é que a Certic, ela não atesta a sustentabilidade do projeto, ela atesta que tudo que está ali no PDF é verdade, está escrito lá no PDF, então vamos lá. Tá lá, então tá, beleza, vocês não vão ser roubados. Agora, a nossa briga aqui, a nossa luta é sempre no sentido de até quando nós vamos nos sustentar. Isso daí sim que é bacana, mas agora só de nós entendermos que não há possibilidade de roubo, ninguém vai desviar, eu acho que já é um grande passo, e daqui para frente, crescendo mais crescendo a comunidade, crescendo a liquidez, a sustentabilidade vem junto e nós vamos alcançar patamares incríveis. Eu tenho certeza que todos que estão aqui e acreditarem, como eu acreditei desde o começo nesse projeto, e eu tentei mostrar para muita gente, para a liderança mesmo que estava fazendo o projeto anterior. Inclusive para mim, né, Marcos? Mas eu falei, mais cedo ou mais tarde vem, e agora eu acho que chegou o momento, pessoal, todo mundo tomou paulada aí para trás, e agora é o momento da gente correr atrás e recuperar, e vamos acreditar, vamos para cima. É isso aí. Anderson, pode contar comigo, e vamos combinar depois direitinho, né, para ver assim, qual que seria
horário para a gente poder estar fazendo também aqui, essas lives aqui. E vamos alinhar isso. Quero agradecer a sua presença aqui, comunidade. Quem ainda não faz parte da Bitnest, tá? Pode me chamar, pode chamar. Tem várias pessoas aqui que estão nessa reunião que já fazem parte. Então, vocês procurem as pessoas aí que vocês têm mais afinidade, né? Pessoas que vão te acolher, que vão dar suporte para vocês, né? Que vão fazer o trabalho que deve ser feito de liderança, né? De cuidado com as pessoas que estão com vocês. Então, procure a pessoa que tem muitas pessoas que já estão e quem tiver interesse de estar entrando comigo vai ser muito bem-vindo. Meu link está à disposição. E é isso. Agradeço aqui a presença de todos. Em breve a gente colocará aqui, né, o panfleto aqui de novas lives, a gente vai avisar aqui no canal para vocês. Vou subir esse vídeo também no meu canal, vou deixar disponível. Teve muita gente que não pôde participar justamente por conta do horário, sabe? Me manda ele também, Yara, se possível. Não, tá bom. Inclusive, se tiver condição da gente compartilhar de collab, eu não sei se isso é possível no YouTube, eu não sei como é que faz. Não sei se no YouTube é possível isso, acho que não. Mas como seria legal a gente fazer uma collab lá, né? Seria ótimo. Mas pode deixar que eu mando para você o link do Drive para você baixar aí também. Tudo bem. Obrigada. Então é isso, gente. Procura aí a Niara, a equipe da Niara. Daqui a pouquinho, às 20 horas, tem live que aí é de apresentação. Caso vocês queiram, a Niara vai estar passando o link. Aí vocês entram lá também, a gente mostra ali tudo. Você pode tirar suas dúvidas e reforçar ainda mais o conhecimento, né? E cola na equipe da Niara aí, do pessoal que está com ela, e vamos para cima. Vamos para cima. Anderson, obrigada mais uma vez e até logo. Tchau, até logo. Tchau. Tchau, gente.